Se você quer saber o que é o fruto do Espírito e como podemos ter esse fruto em nossas vidas para de fato viver a vontade de Deus, então essa nova série de estudo bíblico é para você. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, e para você que é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui compartilho conteúdo cristão para te ajudar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. E nesse vídeo nós estamos iniciando mais uma série de estudo bíblico aqui no canal, e dessa vez nós estaremos estudando juntos sobre o fruto do Espírito. Mas antes de passar para o assunto do vídeo de hoje, eu quero te convidar a se inscrever na nossa newsletter semanal, em que você vai estar recebendo várias atualizações toda semana às segundas-feiras pela manhã. O link está aqui embaixo na descrição, e também o link do podcast, que se você ainda não conhece, também está na descrição para você acessar, tudo bem? Nós já temos uma série de estudo bíblico aqui no canal sobre o livro de Filipenses, o link vai estar aparecendo aqui em cima nos cards e também na descrição. E eu coloquei recentemente uma enquete na aba comunidade perguntando a vocês qual seria o próximo tema de estudo bíblico aqui do canal. E vocês votaram em Fruto do Espírito, foi o tema mais votado. Então aqui estou eu para começar mais essa série de estudo bíblico, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa e edificante para todos nós. Pois então já pegue por aí a sua Bíblia, o seu café, o seu suco, o seu chá, o que você achar melhor, e vamos começar a nossa leitura. A passagem que retrata sobre o fruto do Espírito está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que nos diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Antes de falarmos especificamente sobre o fruto do Espírito, nós precisamos entender o contexto dessa passagem e por isso também precisamos entender sobre o livro de Gálatas. Acontece que Gálatas é uma epístola, ou seja, uma carta, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, e acredita-se que ela tenha sido escrita após a primeira viagem missionária de Paulo, em que ele percorreu a região sul da Galácia. Essa viagem missionária é retratada em Atos capítulo 13 e 14. Durante as suas viagens missionárias, Paulo pregava principalmente para os gentios, dentre eles os Gálatas, a quem essa carta é direcionada. Todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios, porque eles não seguiam as leis judaicas, principalmente aquelas relacionadas à alimentação, à circuncisão e também sobre o guardar o sábado. E o que acontece é que essas pessoas eram consideradas pelos judeus como impuras por não seguirem todas essas leis. E Paulo começou as suas viagens missionárias pregando para esses gentios, e ele não exigia desses gentios que seguissem essas leis judaicas, porque ele pregava que o sacrifício de Cristo na cruz era suficiente e que eles não precisavam ficar seguindo todas essas leis para de fato viverem em comunhão com Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 4 ao versículo 6 nos diz assim: Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que aconteceu com os Gálatas foi que depois que Paulo se retirou para continuar a sua viagem missionária em outros lugares, eles começaram então a ser meio que perseguidos por outros cristãos judeus que acreditavam em Jesus, mas que acreditavam também que eles ainda precisavam seguir as leis judaicas. E esses cristãos começaram a ir até esses lugares em que Paulo já havia pregado e começaram a pregar um outro evangelho segundo Paulo, que eles precisavam seguir as leis judaicas também se eles quisessem viver em comunhão com Deus. E por isso Paulo vai escrever a carta de Gálatas, advertindo esses cristãos de que eles precisavam viver mediante a fé, mediante a graça e não segundo a lei. Porque se eles quisessem viver segundo a lei, agora eles já não precisavam mais do sacrifício de Cristo, porque Jesus já cumpriu o sacrifício completo em si mesmo. E nós não precisamos seguir outras coisas para poder nos aproximar de Deus, porque Jesus já fez tudo isso por nós. Paulo vai explicar a eles que aquele que deseja viver pela lei vai precisar cumprir toda a lei e já não vive mais pela graça. Mas se nós vivemos pela graça, nós precisamos apenas confiar inteiramente no sacrifício de Cristo por nossas vidas e crer que isso é suficiente para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Tendo em vista tudo isso, nos aprofundamos então no capítulo 5, em que Paulo vai falar sobre a circuncisão e de que eles não precisavam seguir a circuncisão, porque como nós lemos, Paulo vai afirmar que em Cristo nem
nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Com isso, ele vai explicar aos Gálatas que eles precisavam viver pelo Espírito e não pela carne. E então ele vai mencionar quais são as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21 nos diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são atitudes pecaminosas e contrárias à vontade de Deus e que nos afastam dele, a qual Paulo adverte que todos aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E depois de advertir aos Gálatas a respeito das obras da carne, Paulo então vai falar sobre o fruto do Espírito. Esse fruto é um conjunto de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida de todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Ou seja, na vida de todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e decidiram a partir de então viver a vontade dele em suas vidas. É interessante percebermos que Paulo diz o fruto do Espírito e não os frutos. Isso porque esse fruto é uma unidade, um conjunto de virtudes que se unem em um fruto só. Para você entender melhor, podemos comparar o fruto do Espírito com uma tangerina. É apenas uma fruta, mas com vários gomos que juntos vão compor essa única fruta. Da mesma forma, o fruto do Espírito é um conjunto de várias virtudes que formam um único fruto. Nós podemos resumir o fruto do Espírito no amor, que é a primeira virtude, que vai se desdobrar em todas as outras, que são virtudes consequentes do amor. Mas qual a importância do fruto do Espírito em nossas vidas? Esse fruto é de extrema importância porque através dele nós estaremos vivendo verdadeiramente pelo Espírito e não pela carne. Estaremos vivendo segundo a vontade de Deus, que é contrária às obras da carne. Através desse fruto, nós demonstramos por meio do nosso caráter que nós seguimos a vontade de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8 nos dizem assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós entendemos então que para agradar a Deus não podemos viver segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito. E para viver pelo Espírito nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, o qual vai produzir em nós o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é uma evidência da presença de Deus em nossas vidas. Nós estamos em uma luta constante entre a carne e o Espírito. Enquanto a carne quer as coisas que provêm deste mundo, que são pecaminosas e contrárias a Deus, o nosso Espírito anseia por mais de Deus e busca pela presença dele. Então o que nós devemos fazer é fortalecer cada vez mais o nosso Espírito, verdadeiramente vivendo pelo Espírito Santo, deixando que ele venha nos conduzir em todas as coisas e mortificando a nossa carne. E nós fazemos isso através da intimidade com ele, buscando mais da presença dele em nossas vidas, tendo a nossa leitura bíblica, fazendo o nosso devocional, tendo um momento de jejum, de oração, todas essas disciplinas espirituais que vão nos aproximar do Senhor e nos ajudar a viver verdadeiramente pelo Espírito. Nós devemos entender que quem vai agir em nossas vidas e produzir esse fruto é o Espírito Santo. Isso não depende de nós mesmos, não somos nós que vamos produzir o fruto do Espírito. Nós devemos apenas abrir espaço em nossas vidas para deixar com que o Espírito Santo venha agir em nós e dessa forma nós teremos o fruto do Espírito em nossas vidas. Então nesse vídeo nós entendemos o contexto do livro de Gálatas, do capítulo 5, sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito e como que nós podemos ter o fruto do Espírito em nossas vidas. E nos próximos vídeos dessa série nós estaremos nos aprofundando em cada uma das partes do fruto do Espírito, em cada uma dessas virtudes que juntas compõem esse fruto. Então se você quer ter esse fruto na sua vida e glorificar a Deus em todas as coisas, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos dessa série em que nós vamos nos aprofundar juntos e ver como que nós podemos colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia para glorificar a Deus. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido esclarecedor para sua vida e não perca os próximos episódios dessa série. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!